Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória, professora de História, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Egito Antigo, que é o conteúdo do quarto banco de atividades de vocês. Tudo bem? O Egito, então, ele é um país que fica na África, esse aqui é o continente africano. O Egito está aqui, ó, logo no norte da África. Ele é cortado pelo rio Nilo, isso é uma característica muito importante sobre ele, e também faz parte do território do deserto do Saara, certo? Aqui está o mapa da África também, mostrando onde se encontra o deserto do Saara, e aqui no cantinho a gente vai ter o Egito, certo? Então, o Egito também faz parte desse território do deserto do Saara. Sobre o rio Nilo, é importante destacar que ele foi muito importante para o desenvolvimento da civilização no Egito. A vida das pessoas girou em torno do rio, então as primeiras cidades, os primeiros povos começaram a se estabelecer perto do rio. Por quê? Porque perto do rio a gente tem então um solo fértil, porque o rio enche e inunda, né, as terras que estão ao seu redor, e então a gente tem um solo fértil que é favorável à plantação, e aí a gente tem a possibilidade do desenvolvimento da agricultura. A agricultura foi uma grande conquista para o povo egípcio, né? Eles desenvolveram a agricultura ali ao redor, às margens do rio Nilo. Isso foi muito importante. Então, a vida da população egípcia girou em torno do rio Nilo, certo? E, além da agricultura, eles desenvolveram algumas técnicas que possibilitaram transportar essa água do rio para outros territórios que estavam mais distantes do rio, certo? Então, isso também desenvolveu muito técnicas de construção, de saneamento, de irrigação, né? Então, a gente tem várias coisas que a gente até hoje utiliza, que foram aperfeiçoadas ao longo do tempo, mas que vêm lá da civilização egípcia, conhecimentos que eles desenvolveram por estar próximos, né, ao rio Nilo. Tudo bem? Então vamos lá. Outra característica importante sobre o Egito é o faraó. O faraó é o líder principal do Egito. Vocês já devem ter ouvido falar, assistido em algum filme, né? O faraó, ele era a representação do próprio Deus. É como se o próprio Deus tivesse encarnado na figura humana. E ele então assume essa liderança no Egito. Ok? Essa figura do faraó é muito importante e vai fazer parte de um aspecto muito importante da vida dos egípcios, que era a religião, certo? A religião passava por toda a vida dos egípcios, a vida deles girava em torno disso. O faraó, por ser um representante de Deus, né, o próprio Deus encarnado, governando, ele então era a figura mais importante do Egito. Tudo que era feito para o faraó era como se fosse feito para Deus, para os deuses, né? Então, sobre a religião, a gente precisa guardar isso. O faraó, então, tinha essa figura de divindade também. O poder do faraó era absoluto, ele era passado de pai para filho, então a gente chama de hereditário, não era o povo que escolhia o seu faraó, né? Então, em algum momento, o ajuntamento de alguns grupos ali no Egito, surgiu a necessidade de uma liderança. Então, despontou então essa figura do faraó como um líder absoluto, e desde então ele foi passado de pai para filho, nunca o povo escolhia. Tudo bem? Então ele tinha um poder absoluto e era passado de pai para filho, que a gente chama de hereditário. Além disso, sobre a religião, é importante vocês guardarem que eles eram politeístas, então tinham muitos deuses. Eu estou mostrando aí para vocês essa figura e ela mostra alguns deuses do Egito. Esses deuses normalmente eram associados a coisas da natureza, então a gente vai ter Deus da Lua, Deus do Sol, alguns deuses representados por figuras animais, então vocês vão ver aí que a cabeça de alguns animais nessa imagem, certo? Então eles chamam muitos deuses, e a vida deles, como girava em torno da religião, todo o trabalho que eles desenvolviam era visto como um sacrifício aos deuses. Então, se eles servissem o faraó, eles tivessem que trabalhar construindo pirâmides, trabalhando na margem do rio, tudo era visto como um sacrifício, né? Um oferecimento aos deuses. Então, isso era uma característica muito importante.
por ser governado por Faraó, né, como eu mostrei aqui para vocês essa imagem do faraó, que era considerada a própria encarnação de Deus, a gente chama esse tipo de governo de teocrático. Governo teocrático é o governo em que o próprio Deus governa, o próprio Deus está ali governando o seu povo. Então, por o faraó ser essa representação da própria divindade, a gente chama o governo no Egito de teocrático. Tudo bem até aqui? Vamos lá então. Outra característica importante ainda relacionada à religião é o fato que os egípcios acreditavam na vida após a morte. Então, os túmulos eram sempre muito especiais, muito decorados, principalmente os túmulos daqueles que eram nobres, que eram ricos, a família do próprio faraó, o próprio faraó, certo? Então, por quê? Porque eles acreditavam que essas pessoas iam passar para uma outra vida e elas precisavam, né, de elementos que ajudassem ela nessa outra vida. Então, no túmulo, eles guardavam coisas que as pessoas pudessem usar na outra vida, como vários objetos, né, que eles precisassem talvez ou na passagem para essa outra vida ou na própria outra vida que eles fossem viver. E aí as pirâmides, que são as famosas, né, sobre o Egito, eram os túmulos dos faraós, dos grandes nobres. Não eram camponeses nem escravos que eram enterrados nas pirâmides, mas as pirâmides foram construídas como túmulos para os faraós, para vocês entenderem como eles levavam a sério isso. Então era importante demais para eles que os mortos fossem muito bem cuidados, estivessem, né, guardados em lugares bonitos para poder fazer essa passagem para outra vida. E aqueles que eram faraós, membros nobres da sociedade, então eram enterrados, né, nas pirâmides, que eram um símbolo, né, de grandeza também para eles. Tudo bem até aqui? E só para a gente encerrar essa parte, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre como era organizada essa sociedade. Então a gente tem aí uma pirâmide mostrando a organização da sociedade, então a pirâmide social do Egito. No topo da pirâmide está o faraó, aquele que governa, que tem o poder absoluto. Abaixo dele, os nobres e os sacerdotes. Abaixo, então, os soldados, os escribas, que foram ganhando mais benefícios, né, conforme a sociedade foi se desenvolvendo, conforme o comércio foi se desenvolvendo, os comerciantes, então, também passaram a ocupar um lugar mais privilegiado. Aqueles que produziam coisas com as mãos, os artesãos, também tinham algum prestígio. Mas aí na base da pirâmide social, os que eram menos importantes, digamos assim, eram os camponeses e os escravos. Só que nesse período a gente nem tinha tantos escravos assim no Egito, mas os camponeses era a maior parte da população, estava nessa parte aqui. A maior parte da população era camponeses. A gente fala, né, que eles eram menos importantes, mas na verdade eles eram muito importantes para a sociedade, porque toda a alimentação de todas essas outras pessoas aqui para cima, artesãos, comerciantes, escribas, soldados, faraós, nobres, sacerdotes, tudo dependia dos camponeses. Os camponeses produziam e cultivavam as terras de todo o Egito, e essas terras eram consideradas propriedades do faraó. Então toda a alimentação de todo o povo do Egito vinha do trabalho dos camponeses. Então eles eram figuras muito importantes. Tudo bem até aqui? Outra coisa muito importante para a gente destacar é o fato dos conhecimentos que foram deixados para nós pelos egípcios. Os egípcios, então, como eu falei lá no começo, desenvolveram técnicas de construção, construíram as pirâmides, então técnicas de matemática, os cálculos para conseguir fazer essas construções, para deslocar a água do rio, tudo isso são conhecimentos que eles deixaram para o resto da humanidade. E aqui eu coloquei para vocês uma foto de um papiro, que é tipo um papel, mas na verdade é feito de uma planta chamada papiro, e na necessidade de escrever, de registrar, né, as suas contas, os seus conhecimentos, de fiscalizar o povo, eles precisavam anotar, e ainda não existia o papel. Então eles desenvolveram o papiro, né, com essa técnica
com lascas de algumas plantas. Ficou muito famoso, foi muito utilizado até então se desenvolver o papel. Então aí para vocês, uma foto de um papiro para vocês verem quantas coisas, né, a gente herdou dos egípcios, né, conhecimentos médicos por conta da mumificação, né, eles tinham cuidados com os mortos, com os corpos, então todos esses conhecimentos foram deixados para a humanidade. Então por isso que a gente estuda eles, porque é uma civilização que contribuiu muito para aquilo que a gente conhece hoje em várias áreas do conhecimento. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado e que isso ajude vocês na realização dos exercícios. Um beijo! Até mais!